Bom, pessoal, então agora a gente inicia a nossa sessão 3 do curso com o tópico inspeção pós-mortem de aves. Nessa primeira aulinha eu vou falar basicamente então uma introdução da inspeção pós-morte e vou falar da linha de pré-inspeção. Bom, a inspeção pós-morte, então ela deve ser realizada em todas as carcaças e vísceras obrigatoriamente. Objetivo: retirar das linhas de inspeção casos anormais e desviar ao departamento de inspeção final. Então, vão ser basicamente 3 linhas, 4, né? Já vou dizer mais para frente. E caso haja alguma anormalidade, você desvia então para o departamento de inspeção final para uma inspeção mais acurada pelo médico veterinário. Os métodos de exame: visão, olfato, tato e cortes. Quem realiza essas linhas de inspeção são os auxiliares de inspeção, que são funcionários contratados pelo frigorífico, mas sob a autonomia do serviço de inspeção e treinados para tal função. As linhas de inspeção de aves são basicamente 3, com uma a mais, que é a linha de pré-inspeção. A linha de pré-inspeção, ela ocorre na sessão de escaldagem, logo depois da depenagem, e ela tem o intuito de pegar aquelas carcaças danificadas por completo, aquelas que merecem ter um destino de condenação total. Então, logo ali, elas já são separadas para se evitar que elas vão à frente, passem para o setor de evisceração, podendo assim promover uma contaminação cruzada. Então, feito isso, a carcaça sai do setor de escaldagem, que é uma zona suja do abatedor, e vai para a seção limpa, que é o setor da evisceração. Lá, então, vai ser a inspeção propriamente dita, a inspeção pós-mortem propriamente dita, com 3 linhas de inspeção, a A, a B e a C. A linha A, ela corresponde ao exame interno da carcaça. A linha B corresponde ao exame das vísceras, dos miúdos. E a linha C corresponde ao exame externo da carcaça. Então, nessas linhas, cada funcionário vai ter por volta de 2 segundos para observar cada carcaça, ou seja, é bem corrida, é um serviço que exige bastante atenção, bastante concentração, realmente não dá para conversar, não dá para tirar o olho dali, porque um abate normalmente está ali correndo 10.000 aves por hora, então é um trabalho que exige essa concentração, essa dedicação. E tirando as linhas de inspeção, a gente tem o departamento de inspeção final. Cada uma dessas linhas e o departamento de inspeção final a gente vai estar comentando em aulas separadas. E aí a gente também tem os destinos que podem ser dados a essas carcaças na linha de inspeção pós-morte. Elas podem ser liberadas para o consumo inteiramente, o conjunto carcaça e vísceras. Ela pode ser totalmente condenada, caso haja uma afecção em que se espalhe pela carcaça toda, um abscesso generalizado, um tumor generalizado, ou ela pode ser então só parcialmente condenada, cortado apenas uma asa com hematoma, uma coxa com alguma fratura, com alguma dermatose, mas se ela for localizada, então você só faz a condenação daquela parte. Aqui é uma tabela com as principais afecções que ocorrem nas aves: abscessos, aerossaculites, artrite, aspecto repugnante, caquexia, celulite, colibacilose, contaminação que pode ser fecal ou biliar, contusão e fratura, dermatoses, escaldagem excessiva, que é quando passa pelo tanque escaldador por um longo tempo ou por uma temperatura muito acima do normal, fazendo o cozimento então dessa carcaça. A evisceração retardada, miopatia, neoplasia, sangria inadequada, enfim, uma série de doenças que a gente vai estar falando então uma a uma em cada linha de inspeção. Vocês podem ver nessa tabela que em cada linha você vai pegar uma série dessas doenças: abscessos na linha A, na linha C, aerossaculite na linha A, na linha B. Então essa tabela é bem interessante para vocês verem, assim como o destino dela. Pode ser uma condenação P ou T, que significa uma condenação parcial ou uma condenação total.
Bom, então essa é uma pequena introdução da inspeção pós-morte de aves. E aí a gente começa então nessa primeira linha, ou na pseudolinha, chamada de pré-inspeção, que é então uma linha onde você vai ficar em observação em algumas determinadas doenças que acometem a carcaça por inteiro e já merecem ser então condenadas logo ali naquela linha, evitando assim que elas vão para frente, podendo promover uma contaminação cruzada. Então, como eu já disse, ela é localizada na sala de escaldagem e depenagem, e logo após a remoção dos pés e ou das cabeças. Assim como ela também ocorre antes de se adentrar na sala de evisceração, que, como eu já disse, é a transição da fase suja para a fase limpa, da fase suja, que ainda é além na recepção, no setor de escaldagem, indo para a fase limpa, que é o setor de evisceração, de pré-resfriamento, de cortes, de expedição. Então, na pré-inspeção, a função principal é coordenar carcaças nitidamente danificadas por processos mecânicos ou patológicos. Mecânicos, por exemplo, que é em consequência da máquina, de algum processo físico de um funcionário, por exemplo, uma má sangria do que o funcionário fez ou que a serra giratória não promoveu, vai promover então uma carcaça com uma sangria inadequada, uma carne sanguinolenta, ou, como eu já disse, a escaldagem excessiva, que é por uma falha mecânica no escaldador, ou então até mesmo por processos patológicos, como uma caquexia. Vocês podem ver a foto aqui ao lado, é uma carcaça aqui assim repugnante, que não é bem vista pelo consumidor, não dá nem para fazer um frango a passarinho, se for ver. Então ela já é condenada logo na pré-inspeção. Então alguns exemplos: carne sanguinolenta, aspecto repugnante, escaldagem excessiva, caquexia, dermatose, sangria inadequada, assim como outras causas. Vocês podem observar aqui do lado uma foto de escaldagem excessiva, ou a carcaça já bem cozida, com a pele queimada, uma carcaça sanguinolenta, ela não foi sangrada, vocês podem ver adequadamente, uma carcaça com caquexia. Aqui do lado, então, a gente tem um quadro de marcação na pré-inspeção com essas doenças aí. Então, a cada lote vai passar um auxiliar da inspeção que vai então estar fazendo a marcação dessas doenças, para então depois ter uma estatística das doenças que acometeram estes lotes, certo? Então, basicamente é isso. Nossas próximas aulas, então, a gente vai entrar nas linhas de inspeção A, B e C, e em seguida no departamento de inspeção final. Vamos lá, até a próxima.